Eleições 2022. Quem vai ganhar as eleições? Lula ou Bolsonaro? Hoje, aqui, eu vou cravar o resultado das eleições. Eu vou fazer a minha aposta da eleição presidencial. Mais do que isso, eu vou falar quem ganha e quem perde nos estados onde tem segundo turno. Então, você quer saber quem vai ganhar as eleições? Fica aqui e acompanha a aposta de quem acertou no primeiro turno. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita também e faz suas apostas aqui nos comentários conforme eu for passando. Mais importante do que isso, eu vou continuar aqui, mesmo com o fim da eleição, mesmo com o segundo turno acabando, eu vou continuar aqui analisando a política brasileira, tudo que está acontecendo, mas principalmente tudo que vai acontecer, pensando no futuro. Então, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho, continue por aqui para você ter acesso aos melhores conteúdos do melhor canal sobre política aqui no YouTube. Então, nesse vídeo, vamos começar pelos estados onde tem segundo turno e deixar a cereja do bolo, o grande finale, que são as eleições presidenciais, mais para o final. Então, primeiro vamos começar por Alagoas. Em Alagoas, apesar de todos os problemas judiciais que enfrentou, principalmente no começo do segundo turno, até sendo retirado da cadeira, o atual governador Paulo Dantas deve chegar apertado, mas vai ganhar a eleição de Rodrigo Cunha. Uma vitória de Renan Calheiros em cima de Arthur Lira. Amazonas. No Amazonas, o atual governador Wilson Lima deve ser eleito com uma margem larga, folgada, em cima de Eduardo Braga, que inclusive tem o apoio de Lula, mas não deverá ganhar as eleições. Wilson Lima é reeleito no Amazonas. Bahia. Na Bahia, apesar das pesquisas mais atuais desse segundo turno mostrarem um empate técnico, Jerônimo, do PT, terminou muito próximo de ganhar as eleições já no primeiro turno. Faltaram apenas alguns votos para eles. Então, assim, eu acredito que mesmo que a ACM Neto cresça bastante, que a ACM Neto avance bastante, é muito difícil tirar essa eleição de Jerônimo e do PT, que governa o estado há muito tempo. Então eu acredito em vitória apertada, apesar de no primeiro turno ele ter chegado muito perto, de Jerônimo. Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. No Espírito Santo, o atual governador Renato Casagrande, que já esperava a vitória no primeiro turno, foi surpreendido e teve que levar essa eleição ou a reeleição dele para o segundo turno. O segundo turno vai ser mais tranquilo para ele e Casagrande deve ser reeleito com uma boa vantagem ou com uma boa margem de votos em cima de Carlos Manato, que é do PL, apoiado por Bolsonaro e que Bolsonaro vai ganhar a eleição no Espírito Santo, mas o candidato dele a governador vai perder. Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, a disputa entre dois apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Apesar de Eduardo Riedel, do PSDB, ter a máquina na mão, ter mais estrutura, eu, Lucas, aposto que pode dar Capitão Contar. Por quê? Porque o Capitão Contar é mais identificado com o bolsonarismo e no debate da Globo do primeiro turno, Jair Bolsonaro pediu voto para Capitão Contar e Capitão Contar acabou saindo do 5º lugar para 1º lugar da eleição. Então, assim, eu acredito que num estado onde Bolsonaro tem uma influência muito grande e um candidato tem muito a cara do bolsonarismo, Capitão Contar deve vencer Eduardo Riedel. Paraíba. Na Paraíba eu acho que vai ser uma eleição mais simples. O atual governador João Azevedo deve vencer Pedro Cunha Lima até com certa margem, com certa facilidade e ser reeleito.
Pernambuco. Pernambuco foi uma grande surpresa no primeiro turno, porque Marília Reis liderou e quase chegou perto assim de ganhar no primeiro turno, de acordo com as pesquisas, e no dia da eleição, por conta de outros fatores, como a morte do marido de Raquel Lira, que colocou holofotes nela, ela surpreendeu e Raquel Lira terminou a eleição muito bem, o primeiro turno bem, e eu acredito que Raquel Lira ganhará de Marília Reis com uma boa vantagem em Pernambuco. Raquel Lira adotou a estratégia de nem ser Lula e nem ser Bolsonaro, porque se ela fosse Bolsonaro, num estado que é o mais lulista do país, ela perderia a eleição, então ela se manteve neutra e mesmo com Marília Reis tentando a todo tempo colar ela em Bolsonaro, inclusive falando isso na propaganda eleitoral todo dia, Raquel Lira será eleita a nova governadora de Pernambuco. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, onde Eduardo Leite quase nem foi para o segundo turno, ficando muito atrás de Onyx Lorenzoni e assim bem perto de Edgar Preto do PT, eu acredito que vai dar Eduardo Leite. Por quê? Porque parece, olhando ali, que Onyx Lorenzoni no primeiro turno, ele consumiu toda a possibilidade de voto que havia ali para ele ganhar as eleições. Enquanto isso, só basta você somar os votos que Eduardo Leite teve no primeiro turno com o que o candidato do PT teve logo atrás dele e já daria a vitória para ele, já daria a quantidade de votos necessários para ele ganhar as eleições. E, fatalmente, quem vota no PT não vai votar no bolsonarista Onyx. Então, Eduardo Leite soma os seus votos com os votos do PT e serão mais do que necessários para que ele... Essa eleição é estranha, né? Para que ele seja reeleito governador? Não, porque ele abandonou o cargo, então ele não seria reeleito porque ele não é mais governador. Mas tudo bem, para que Eduardo Leite ganhe as eleições. Até porque Onyx errou e muito, errou demais nesse segundo turno. Ele segmentou muito, foi muito à direita, falou contra vacinas, falou de homossexualidade, criticou Eduardo Leite, não respondia perguntas, então assim, Onyx errou demais e qualquer possibilidade que ele tinha para crescer, que era pouca dentro do eleitorado disponível, ele jogou fora com esses erros. Rondônia. Em Rondônia o cenário é bem apertado, mas eu acredito que o atual senador Marcos Rogério, que teve um papel de relevância na CPI da Covid, defendendo o governo Bolsonaro, deve ter assim sucesso em cima do atual governador Marcos Rocha. Então em Rondônia, nesse cenário bem apertado, eu tô apostando no senador Marcos Rogério. Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do Brasil, a eleição lá molezinha, tranquilinho, tá decididíssima, né? Jorginho Melo do PL, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, deverá ganhar com uma margem larga, não dá nem para ver no horizonte do candidato do PT, Décio Lima. Aliás, assim, o Décio já poderia estar comemorando só de ter conseguido levar o PT ao segundo turno em Santa Catarina, que é o estado mais bolsonarista, mais conservador, mais de direita do Brasil, e mesmo assim Décio conseguiu levar o PT ao segundo turno, tirando, por exemplo, o governador que está sentado da cadeira, Carlos Moisés. Então assim, só de ir no segundo turno já é uma vitória para Décio, mas ele vai perder feio para Jorginho Melo. Sergipe. No Sergipe, apesar de ter crescido muito no segundo turno, convencido muitas pessoas como as pesquisas mostram, Fábio Mitidieri deve ser derrotado pelo senador Rogério Carvalho do PT, que será eleito o novo governador do Sergipe. É uma disputa apertada, mas estou apostando em quem chegou primeiro no primeiro turno e com mais vantagem. E para encerrar,
São Paulo, o meu estado. São Paulo, a eleição também está bem decidida, né? Tarcísio Gomes de Freitas, apoiado por Jair Bolsonaro, deverá ser eleito o novo governador de São Paulo. Até porque, além do apoio de Jair Bolsonaro, Tarcísio obteve mais apoios importantes no segundo turno. Por exemplo, ele trouxe o PS. Volte sempre. Um forte abraço.